Graça e paz, amados irmãos. Feliz Ano Novo. Que esse momento que se propaga em todo o mundo, um evento da vinda de Jesus a este mundo, embora a data não seja precisa, e muitas coisas foram adicionadas ao significado da vinda de Jesus, o verbo das profecias que se fez carne e habitou entre nós, nós temos uma palavra para dar. Porque o que se diz que não está na palavra é espúrio, é apócrifo. Muitos livros foram escritos, romances até, novelas sobre a vida de Jesus, seus milagres. Mas uma coisa é certa, o que a palavra diz não se pode negar. O que está escrito foi escrito por inspiração do Espírito Santo de Deus, é palavra inspirada. E eu, quando estava meditando com a apóstola Loraci, no nosso culto doméstico, essa manhã, lemos o capítulo 1 de Lucas. E, amados, quantas coisas tremendas que não se pode negar. Eu não sei se foi na festa dos tabernáculos, se foi outubro, qual é a época. Quando eu celebro o aniversário de alguém, eu me alegro porque é meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, meu esposo, minha esposa nasceu em determinado dia no passado. Eu celebro o presente. E agora nós celebramos nesse presente tempo que as mentes estão ocupadas. Não me interessa se falam de Papai Noel, se falam de árvore de Natal, se falam de ganhar presente. A mensagem não é essa. Jesus nasceu num estábulo, num coxo, onde os animais comiam, ele foi deitado ali e ficou em toda aquela paz, na humildade, na simplicidade. Os presentes vieram de magos que estudavam astronomia, assim dizendo, lá do Oriente, e atravessaram desertos de 3 regiões diferentes, porque viram uma estrela que não era a oclusão de 2 planetas que entraram em linha, como acontece, porque planetas não se movem, não tomam uma direção. Aquela estrela se movia e parou em Belém para cumprir a profecia de Isaías: e tu, Belém de Eufrates, não serás a menor entre todas as cidades, porque ali haverá de nascer o Senhor, o Salvador, o Yeshua HaMashiach Adonai. Também nós vemos no texto de Lucas que era um médico, acompanhando, sim, digo, Paulo em todas as suas viagens. Ele sabia escrever no hebraico, no aramaico, no grego. Ele era grego. E ele dizia tudo que viu, tudo que sabia, tudo que ouviu dos discípulos, como testemunha. A aparição, melhor dizendo, o aparecimento dos anjos que desceram do céu, no meio do campo aos pastores humildes, dizendo glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra, boa vontade haja entre os homens. E eles ficaram atônitos, maravilhados, e foram dizer a todos os lugares que nascera o Redentor, o Senhor, o Salvador. Por que não fazermos o mesmo? Eu estava no elevador, subindo aqui no meu condomínio, deu uma paradinha, entrou uma pessoa, eu disse, Merry Christmas. E ela disse uma outra coisa, eu disse, Merry Christmas. É Christ, Cristo, o Messias que nasceu, prometido, se cumpriu há mais de 2000 anos. Ele prometeu morrer na cruz, morreu, para nos salvar, derramou seu sangue precioso para a remissão dos nossos pecados, desde que nos arrependamos, estejamos lavados no sangue do Cordeiro puro de Deus. Ele prometeu ressuscitar, ressuscitou ao terceiro dia, e passou mais de 40 dias com os seus discípulos.
e ensinou-os a pregar o evangelho, levar essa palavra, fazendo discípulos em todos os lugares que pudesse chegar. Ele prometeu voltar e há de cumprir, ele vai voltar. Está muito prestes, porque o mundo está vivendo numa década tétrica, onde se propaga a mentira como se fosse verdade, e fazem da verdade a mentira. Numa época do suborno, numa época da propina, numa época da falsidade, numa época da traição entre melhores amigos, pessoas de confiança, não existe um parâmetro. Uma época de imoralidade, de perversão, de aborto, de desigualdade, de perseguição dos crentes como nunca houve no tempo moderno, em toda a Ásia, na África, em todos os lugares, vários continentes e aqui mesmo nos Estados Unidos. Existe uma cristofobia já, mas não importa. Vamos pensar na palavra. Maria era uma jovem e, de repente, aquela jovem agraciada que cria na palavra de Deus recebeu a visita de um anjo. Você crê nisso? Ué, Abraão recebeu. Isaac, Jacó, profetas, vários tiveram visitas. E esses anjos eram emissários, mensageiros de Deus. E o Gabriel chegou lá e disse: Maria, me convém te falar dessa palavra. Vida de Deus, você vai dar à luz um filho, porás o nome Jesus, Yeshua, que quer dizer, em hebraico, o Salvador. O Emmanuel, o Deus conosco. Amém? E ela disse: mas eu ainda sou uma virgem, como pode ser isso? Como isso pode ser possível? Ele disse: nada, disse o anjo para ela, nada é impossível para Deus. Nada. Para Deus, tudo é possível. Nesta época em que não sabemos o que vai acontecer, aqui nesta grande nação dos Estados Unidos, lá no Brasil, outra grande nação, Israel, a terra santa do nosso Deus, não sabemos quando, mas o que vai acontecer, vai. Assim o Natal de Jesus, eu não sei quando foi exatamente, mas que aconteceu, aconteceu. Não nos cabe saber o cronos do relógio, do tempo, de dia, hora, mês e ano. Cabe-nos saber o kairos de Deus, o tempo de Deus. Quando Ele tem o tempo dele, tudo acontece. Como já aconteceu, vai acontecer, e assim pelos séculos dos séculos, até a eternidade, quando tivermos um novo céu e uma nova terra. Não vai haver dia, não vai haver noite, não vai haver horas, não vai haver agenda, onde todo mundo corre. Todo mundo tem tempo, amados, para cumprir a agenda. Não tem tempo para o Senhor, não tem tempo para a comunhão, não tem tempo para a leitura da palavra, não tem tempo para ajudar o próximo, não tem tempo para ajudar um doente ou um enfermo. Não sobra tempo? Pode sim sobrar. Porque tudo é possível para Deus o Senhor, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nada é impossível. Tudo vai acontecer no tempo de Deus. Aqui nos Estados Unidos, essa sucessão presidencial no tempo de Deus, na vontade de Deus, segundo os desígnios de Deus. Lá no Brasil, há de se cumprir no tempo de Deus. Até a tua vida. Quando você não está no tempo de Deus, você pode ter até um projeto para o seu ministério, pode ter um plano para a sua igreja. Na sua vida vocacional, você pode ter um preparo de uma carreira, de uma vocação, de um concurso. É normal. Mas precisamos ver com discernimento se estamos dentro do tempo de Deus, não na agenda dos homens.
porque essa a gente corre atrás. E às vezes não dá certo, porque não está no tempo de Deus. Portanto, é uma palavra, leia Lucas, capítulo 1 e 2, começa a ver quantos fatos aconteceram, reais, que até historiadores como Flávio Joséfos, que era um judeu, não era cristão, mas ele relatou. O historiador conta a história de que ele ouviu de testemunhas, muitas testemunhas. Eusébio também, outro grande historiador. Todos eles se confirmaram. Para nós não precisa provar nada, nós já cremos. Mas os que não creem, pelo menos a informação, para que eles tenham alguma coisa para verificarem. Quantas pessoas eu levei para Jesus no meu ministério com os homens do mar, na Marinha Mercante, num porto de uma cidade, todo dia visitando os navios de mais de 70 diferentes nações, falando em 7 idiomas. Eu levei a russos que eram ateus, vendo um grande jardim maior do mundo, na nossa cidade de Mobile, Alabama. Ele disse, não é possível flores serem colocadas harmoniosamente sem ter um design. Quem foi esse jardineiro? Eu digo, eu acho que fizeram com um computador, né? Ou então caiu, né? Deu um boom assim e apareceu vários matizes, várias flores e um ornamento perfeito. Ele disse, não, isso aí tinha que ser uma inteligência muito maior do que a nossa para fazer isso. 10 quilômetros de flores plantadas numa harmonia de deixar as pessoas deslumbradas. Eu disse, esse é o que você não crê. Como assim? Deus. Ele baixou a cabeça e disse, eu tinha que vir aqui para ver uma obra da natureza. Eu digo, essa natureza agora dos céus, maior ainda. E aquele capitão, comandante do navio russo, foi salvo para Jesus. Quantas vezes eu falei com judeus aqui na Flórida e, por acaso, eles disseram, mas ele foi um profeta apenas, Jesus não é Messias, não é o Messias ainda vai vir, não é Adonai, é Adoni. Eu disse, é Adonai. A profecia de Isaías foi cumprida, até onde ele nasceu. Você sabe que ele nasceu, era nazareno, não era nazareno. Ele criou-se em Nazaré, mas por causa do recenseamento, ele foi obrigado a ir à terra de seus pais, condado de seus pais, era em Belém, e ele foi lá. E teve que se alistar por ordem do imperador. E lá, então, Maria deu luz, em Belém, para que se cumprisse a palavra da profecia de Isaías. E quando ele viu em Isaías que foi realmente Jesus nasceu em Belém, da Judéia, ele parou para pensar. E disse, é muita coincidência, ele tem mais. A morte dele, os cravos dele, a túnica dele, a sorte lançada sobre ele, a maneira como tudo transcorreu, não foi uma coincidência. E aquele judeu começou a ler a palavra. E creu que Jesus era o Messias. Eu estava assistindo a conferência com os meus alunos de pós-graduação, lá no Fuller, seminário Fuller, em Pasadena, na Califórnia, pós-graduados em missiologia, estudando missões com eles. E fomos ver uma conferência de um médico. Esse médico era islamita, foi dentro da mesquita de Los Angeles. Tinha 5.000 islamitas. Depois da conferência, disse, vocês que estão aí visitando cristãos, pastores, evangélicos, que creem em Jesus, nós cremos em Jesus, Jesus é um profeta, nós respeitamos Jesus, nós lemos a palavra do profeta Jesus, mas depois dele veio Maomé, e Maomé ampliou, Maomé divulgou mais, explicou mais sobre Deus. Mas vocês dizem que Jesus é Deus. Jesus não é Deus. Deus é um só. Allah is one, ele falou. Allah é um, não há nenhum outro além de Allah. Eu disse, bem, tudo bem. Ele disse, mas vem cá, você tivesse um carro de última geração, você ia comprar um carro anterior ou de última geração? Você tem um computador,
Você vai pegar da última geração ou o antigo? O nosso profeta da última geração, eu digo amém. Ele veio depois de Jesus. Posso fazer uma pergunta? Eles podem. De acordo com o seu livro sagrado, o Alcorão, me diga agora. Lá no último capítulo tem um juízo final, quando todas as nações serão julgadas. Eu disse, esse tem. E quem vai julgar as nações? Ele disse, eu não sei, o médico falou. Eu disse, chama o mulá. E veio o mulá com aquele chapéu e disse, quem é que vai julgar as nações no último dia? Todas as nações no juízo final. No último dia final. Ele disse, Jesus. Aí todos caíram. De espanto. Tinha americano, cristão, que se convertido ao islamismo. Disse, mas é Jesus? Então, eu disse, o último. A última palavra, o último juízo final, que julgará todas as nações, é Jesus. Então, não é questão do profeta antes ou depois, não é o tempo do homem, não é a cronologia do homem, é o Kairos de Deus. E Jesus vai julgar as nações, e diz a palavra de Deus, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e confessarão que Jesus é o Senhor. Aí puxaram meu braço e me levaram a gente embora, porque ia causando um tumulto, muitas perguntas. Lá no pátio eu encontrei muitos americanos, eu disse, vocês estão no lugar errado. Busque a palavra de Deus. O tempo de Deus não é o tempo do homem. A palavra de livros apócrifos, profecias falsas, não é do homem. A palavra de Deus é viva, eficaz e eterna. Eu te digo nesse Natal, que não gosta de dizer Natal, então Natal quer dizer nascimento. Jesus nasceu ou não nasceu? Veio ao mundo ou não veio ao mundo? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Não interessa saber quando, não interessa. Minha palavra é de proclamar que Jesus nasceu como Senhor e Salvador. Está disposto a fazer isso? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu foco? Jesus disse, ao subir aos céus, prometeu voltar. Mas enquanto esperamos, ele disse, ide por todo mundo, por todos os lugares, qualquer situação que você se envolver, tiver uma oportunidade, prega o Evangelho, a palavra. Deixa as fábulas, deixa as teorias, religião, ideias doutrinárias, pregue Jesus Cristo, que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, derramou o seu sangue na cruz para nos redimir. Por quê? Porque o Pai amou este mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Para mim, para você, para o mundo todo. Para que não caísse nessa situação triste que o mundo vai. Um mundo idólatra, ateu, um mundo perdido, buscando anti-filosofias, o anticristo, buscando falso profeta e a besta do computador, que inventa vacinas que servem ou não servem, que inventam remédios que servem ou não servem, que confundem os homens. Mas a palavra do Senhor é, eu sou Jeová Rapá que cura. Quantas pessoas se curaram pelo poder de Deus? Qualquer doença, qualquer enfermidade. Quantas pessoas curaram sua mente de depressão, de ansiedade, doenças mentais? Quantas pessoas foram curadas por desorientação, desespero? Jesus é o único meio que você pode, nesse tempo, viver e testemunhar. Porque ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida eterna. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe ricamente nesse tempo
em que ainda se fala da vinda de Jesus a este mundo para nos salvar, a vinda do Espírito Santo no dia da festa da colheita, chamada Pentecostes, de 50 dias, que nos conforta, que nos anima, que nos dirige, que nos sustenta e nos dá orientação e discernimento para sobreviver toda essa situação que o mundo está atravessando, o Espírito Santo. Mas ele vai subir quando ele arrebatar a igreja. Você está preparado para o arrebatamento? Em comunhão com o Senhor, na palavra, na adoração, no culto doméstico com a sua esposa, seus filhos, seus parentes, compartilhando essa palavra para que muitos possam subir, porque as crianças vão subir. E a mãe precisa estar preparada. O esposo vai subir, a mulher precisa estar preparada. Ou vice-versa. Se a esposa subir e o esposo for deixado, que possam se unir na palavra, na comunhão. Seus parentes, seus amigos, seus conhecidos, seus colegas, vale a pena deixá-los ficar deixados para trás com o anticristo. O falso profeta, a besta, e se tiverem de sobreviver, tem que receber a marca da besta de Apocalipse, capítulo 13, na testa ou na sua mão, destra, direita ou na esquerda. Prepare-se para o arrebatamento antecipado do grande livramento da grande tribulação. E tenha uma celebração. Jesus nasceu, com todos os eventos do céu, transformou o mundo, mudou o calendário do mundo, mudou minha vida, mudou